Boa noite, galera, tudo bem? Então vamos lá. Preciso que vocês peguem a apostila, abram na página 59 para a gente poder continuar a nossa atividade aí da apostila, tá? E continuando, vamos analisar aqui essa tabela da atividade 3, leitura, análise de tabela e pesquisa. Então ele pede assim, ó, observe a tabela abaixo, pesquise e classifique os motivos dos conflitos mundiais de acordo com a indicação que se segue. Então essa tabela aqui nós vamos fazer juntos. Eu vou falando aí, vocês vão anotando na tabela de vocês, tá? Então vocês vão classificar todos esses movimentos aqui, ó, Síria em 2011, Afeganistão 2001, Sudão do Sul 2011, Iêmen 2015, Israel e Palestina 1967, Boko Haram 2011, Índia e Paquistão 1948. Então vocês vão dizer se ele é guerra civil, disputa territorial, sectário separatista, sectário, a palavra sectário, tá? Ela vem de seita, tá? De seita, de religião, tá ligado a seita, religião. E Estado e território. Então, ele pede para que vocês pesquisem esses conflitos e digam quais é o tipo de conflito que ele pertence, tá? Então, vamos lá. A Síria em 2011. O que aconteceu na Síria em 2011, né? Foi um grupo de estudantes, né? Primeiramente, foi um grupo de estudantes que foi às ruas para poder protestar, principalmente contra o governo. E eles foram severamente, sofreram represálias por causa disso, né? Então, alguns estudantes vieram a morrer por causa disso, né? E a partir disso culminou vários protestos em torno do país, diversas cidades do país, o que levou, né, gerando aí uma resposta muito dura do governo, né, para esses ataques. Então isso acabou se estendendo, né, e acabou se transformando então numa guerra civil aí que durou, ainda dura, né, durante aí muitos anos, tá? Muitos civis morreram, tá? Então o primeiro aí, Síria, seria uma guerra civil. O segundo, Afeganistão, 2001, né, iniciou principalmente por causa de Osama Bin Laden, né, com o grupo lá terrorista Al-Qaeda, que atacou as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque também na busca e captura aí pelo Osama Bin Laden. Então isso também acabou gerando dentro do país, né, uma guerra civil que perdurou aí durante muitos anos, mais de uma década, tá? Esse ataque aí dentro do Afeganistão. Então a gente pode colocar aí como uma guerra civil também. O Sudão do Sul é justamente uma disputa territorial, né, que acontece. Por quê? Assim como no restante da África, as fronteiras do Sudão elas foram estabelecidas sem levar em conta a realidade étnicas e culturais que existiam, né, no país. Então, enquanto o Sudão do Sul tem uma paisagem repleta de selvas e pântanos, o norte é mais desértico. E outra, a maioria da população do norte é muçulmana e fala árabe. O sul é composto de vários grupos étnicos de maioria cristã ou animista. Então, com o governo centralizado, né, do norte do país, a população do sul se dizia discriminada e rejeitava tentativas de imposição de leis islâmicas no país, porque a maioria do sul eram cristãs, né? Então elas não aceitavam essas imposições, principalmente vinda de leis islâmicas para todos eles. Então por isso eles lutavam por essa separação, né? Que hoje você tem o Sudão e você tem o Sudão do Sul. Então nesse caso aí do Sudão do Sul é uma sectário separatista, né? É um tipo de conflito sectário e separatista, né? Por causa de religião e separação de territórios, tá? O outro é o Iêmen, tá? O Iêmen, gente, é um dos países mais pobres do mundo árabe. Ele tem sido devastado por uma guerra que opõe duas potências do Oriente Médio. Então você tem de um lado, né, as forças oficiais do governo apoiadas por uma colisão sunita liderada pela Arábia Saudita. Então de um lado você tem a Arábia Saudita aí movimentando, né, esse conflito. Do outro está a milícia rebelde dos xiitas apoiada pelo Irã. Então você tem dois países aí apoiando grupos
grupos terroristas dentro do país, dentro do Iêmen, tá? Então é um conflito que ele dura aí desde março de 2015, onde mais de 8 mil pessoas foram mortas e 49 mil ficaram feridas. Então, nesse conflito aí do Iêmen, a gente pode classificar também como uma guerra civil, né, devido a essa grande quantidade aí, principalmente de civis que foram mortos durante esse período aí do confronto, né? Israel e Palestina, né, existe esse confronto entre eles desde a Segunda Guerra Mundial, né, onde você teve aí vários judeus que foram mortos, né? Então, quando a guerra terminou em 1949, ela teve o resultado, como resultado, na expulsão de muitos, mais de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados em outros lugares. Como resultado da expulsão dos palestinos, Israel aumentou o território em 50%, né? E a extensão de terras foi indicada pela ONU e ocupou 78% da área destinada à Palestina. Então, como Israel tomou essa grande parte aí do estado, né, da área territorial que pertence à Palestina, então até hoje há esse conflito entre eles, né, para chegar a uma certa extensão territorial, né? Então, nesse confronto aí entre Israel e Palestina, a gente pode colocar também como disputa territorial, né, entre os dois países, tá? O Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico, né, que prega justamente o fundamentalismo religioso do islamismo, né, que são aquelas coisas mais severas onde as pessoas deveriam seguir. É um grupo terrorista que não tem dó nem piedade, né? Pra vocês terem noção, em 2014 eles sequestraram mais de 276 mulheres entre 16 e 18 anos. E essas mulheres foram vendidas, né, no mercado, tidas como escravas sexuais e vendidas a preços pequenos, por exemplo, US$ 12, né? E boa parte dessas mulheres até hoje, isso aconteceu em 2014, e boa parte delas até hoje nunca mais foram vistas. Não sabe se estão mortas. Algumas que foram encontradas já estavam casadas, né? Foram obrigadas a ser casadas e com filhos, tá? Então é um grupo extremista. Então, no caso do Boko Haram, a gente pode classificar aí como estado e território, porque o que eles querem, eles queriam de fato, né, construir uma república, né, islâmica, né, com o fundamentalismo religioso, né, imperando aí dentro dessa república que eles tinham, esse país que eles tinham vontade de classificar. E por último, né, nós temos aí a Índia e o Paquistão, né, que foram dois países que ganharam seus territórios, né, desde que a Inglaterra ela saiu, né, ela deu a independência para esses dois países. Só que eles disputam, né, um território chamado Caxemira, que é uma região montanhosa ao norte dos dois países. Só que grande parte da população da região é muçulmana e que é anexação ao Paquistão, né? Só que boa parte do domínio da Caxemira pertence à Índia, né? Então, justamente por essa disputa aí territorial entre esses dois países, por essa região conhecida como Caxemira, então nós podemos classificar, né, esse último aí também como disputa territorial, tá? Então, após finalizar isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um desses conflitos, vocês vão pesquisar ele, uma pesquisa pequena, gente, simples, tá? Não é uma pesquisa extensa, não. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre um deles, um desses conflitos, e aí vocês escrevem para mim e mandem foto. E mandem foto também do quadro aqui que vocês acabaram de fazer junto comigo, tá bom?